Nós estamos aqui com o José R. Chaves. Ô Chaves, nós vamos falar hoje um pouco sobre o Velho Testamento, né? A Trindade foi criada no Novo Testamento ou ela existe no Velho Testamento também? Não, o Velho Testamento, ele não fala na Santíssima Trindade. Ela foi instituída no Concílio de Constantinopla em 381. Primeiro Concílio de Constantinopla, porque lá houve dois concílios. Este em 381 e o outro em 553. Aquele que trata da reencarnação, que foi banida do cristianismo em 553, na época do imperador Justiniano e sua esposa Teodora. Agora, esse de 381, que é o primeiro, então, Concílio Ecumênico de Constantinopla, é ele que começou a instituir a Santíssima Trindade. Aliás, no Concílio de 325 de Nicéia, também já começou um pouco a Santíssima Trindade, porque foi declarada, instituída a divindade de Jesus. Concílio de Nicéia de 325. E no de 381, de Constantinopla, esse ao qual eu me referi, ele deu mais vamos dizer, uma arrancada na instituição do dogma da Santíssima Trindade, que se reforçou, eu diria, que terminou, que ficou definitivo, mais para frente um pouco, no ano mais ou menos de 580. Foi aos poucos a Santíssima Trindade sendo instituída, porque logo que o Concílio de Constantinopla, 381, fez uma declaração muito forte, muito importante sobre a Santíssima Trindade, aí Santo Agostinho, ele que já havia se convertido ao cristianismo e era um gênio, uma inteligência extraordinária, foi ele que bolou, vamos dizer assim, a doutrina da Santíssima Trindade. E ele seguia, geralmente, aliás, geralmente é uma palavra meio fraca, ele seguia rigorosamente a linha do bispo de Roma. E porque a igreja, ela naquele tempo tinha 5 dioceses. E essas dioceses, elas eram comandadas pela diocese de Roma, porque o bispo de Roma, ele era amigo do imperador, ele era uma pessoa importante. Então, a opinião dele era muito válida para as outras dioceses. E Santo Agostinho, ele era muito fiel a essa diocese de Roma. E ele, sabendo que a diocese de Roma estava apoiando esse dogma que foi instituído em 381, em Constantinopla, aí ele apoiou plenamente esse dogma e o desenvolveu. Quer dizer, ele tentou explicá-lo do modo dele, do modo que ele via. Ele fez uma tese muito importante a respeito disso. E então a doutrina da Santíssima Trindade, ela foi estudada em profundidade e exposta para os teólogos da época por Santo Agostinho. E o Papa ainda não era Papa, o Papa foi virando Papa aos poucos. O bispo de Roma, então, ele apoiou, claro, porque Santo Agostinho seguiu aquela linha dele, como eu disse, e os outros bispos acompanharam. Então a Santíssima Trindade, inclusive, ela não consta do Novo Testamento nos primeiros livros
as primeiras cópias e do original, não consta do original, porque lá no início do cristianismo, como eu disse, ainda não existia a Santíssima Trindade, que se ela foi criada só em 381, então ela não existia no Novo Testamento, na Bíblia. Mas, como eu falo no meu livro A Face Oculta das Religiões, ela era anotada nas Bíblias na margem, do lado assim. E futuramente, então, ela foi colocada no Novo Testamento. Antes ela não existia nos primeiros, eu diria, nos originais e nas primeiras cópias não havia a Santíssima Trindade. Então, na Biblioteca de Genoveva, que há esse Novo Testamento lá, então a Santíssima Trindade está anotada na margem, depois ela passou para o texto oficial. E, por exemplo, no Velho Testamento, né, ela fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Né, e o Verbo, né, quer dizer, a fala, né, o ensinamento. A fala. E era uma previsão da vinda do Cristo, será? Não, aí não, tem a ver com isso aí, mas não era bem uma previsão. O que acontece é o seguinte, o verbo é a fala, o discurso, o tratado, né, de Deus. Então, verbum dei em latim, verbum dei, verbo de Deus. Jesus é chamado verbo de Deus. Por quê? Porque ele trouxe a mensagem do Pai, a mensagem de Deus para nós. Então ele simboliza essa fala de Deus, porque a mensagem dele é do Pai, é de Deus, que o enviou para trazê-la para nós aqui. Agora, essa questão aí, ele era Deus, né? O verbo era Deus, aí nós temos que ver o seguinte, que nos tempos antigos era comum chamar as pessoas importantes de deuses. E todos nós somos deuses. Está no Salmo 82, versículo 6, e no Evangelho de João 10, 34, lá está escrito, Jesus dizendo, vós sois deuses. Então nós somos deuses. E Jesus é Deus, mas ele e nós somos deuses relativos. Deus absoluto, a causa primeira de todas as coisas, como diz a doutrina espírita, o único ser incontingente de Santo Tomás de Aquino, o maior filósofo cristão de todas as épocas. Então, esse Deus, causa primeira de todas as coisas, o Criador incriado, o Deus absoluto, eu gosto de dizer isso, acentuar bem, o Deus absoluto, único, incriado, este é que é o Deus verdadeiro. Agora, Jesus é um Deus como nós somos, ele é superior a nós, é claro, mas ele é um Deus relativo como nós também somos. Então, quando aí diz lá no Evangelho de João, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, não é? E outras expressões, está se referindo a Jesus, sim. Ele é verbo de Deus e o verbo era Deus. Por quê? Porque se a fala é de Deus, ela é uma parte de Deus. De algum modo, ela é uma parte de Deus. Como nós, todos somos filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus, ele nos ensinou a chamarmos Deus de Pai, não só então é Pai dele, mas é Pai nosso. Agora, os teólogos têm uma diferença aí, eu vou abordá-la rápida. Eles dizem assim, que Jesus Cristo é gerado, não criado, querendo dizer com isso que ele saiu direto de Deus.
mas ele se intitulou Filho de Deus. E que nós também somos filhos de Deus. É o que nós oramos no Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Então, Jesus também orava assim. E nos ensinou a orarmos dessa maneira. Então, essa questão da divindade de Jesus decretada no Concílio de Nicéia 325 é uma questão teológica, dogmática, que não foi ensinada por Jesus. Isso surgiu da cabeça, da mente dos teólogos. E a prova disso é que muitos teólogos importantes, como por exemplo Ário, uns falam Ario, o Ário não aceitou de jeito nenhum. E o chefe dos que proclamavam essa divindade era Santo Atanásio. E ele defendia. Então havia dois partidos. Um partido querendo a divindade de Jesus, e no caso aí, seguindo Constantino, porque ele também queria. Ele queria que os padres, os bispos, fossem seguidores não de um homem, mas do próprio Deus, para dar força ao cristianismo, porque ele queria fazer do cristianismo um instrumento de unidade do Império Romano. Então, vocês têm que ser seguidores de Deus e não de um homem. Então ele também defendia a divindade de Jesus. Santo Atanásio era o chefe, e representando o bispo de Roma. E o Ário era contrário à divindade de Jesus. Ganhou a divindade, mas ganhou com conflitos, com ameaças, com exílios. Muitos foram ameaçados de exílio e até de morte, se não apoiassem esse lado aí que decretou a divindade de Jesus. Então é um assunto muito polêmico, aliás, com devido respeito aos dogmas, mas todo dogma é dogma exatamente porque é uma doutrina polêmica. E quem não aceitasse o dogma morria na fogueira, na Idade Média. A perseguição era muito grande, né? Então aí o que acontece é o seguinte, a divindade de Jesus, ela não é bíblica, nós temos vários exemplos, né? Vou citar aqui João 14, 28. Jesus fala assim: o Pai é maior do que eu. Se Jesus fosse Deus, não haveria condição do Pai ser maior do que ele. Não haveria, porque os dois seriam Deus, todo-poderosos, né? Então, não haveria medida para falar que um é maior que o outro. E seriam plenamente iguais. E seus livros encontram aqui, né, Chave? Os livros meus, todos eles, se encontram na editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. E tanto a Face Oculta das Religiões, que é da editora EBM, como a Reencarnação na Bíblia e na Ciência, que não são da editora Chico Xavier, mas ela é uma grande distribuidora desses livros meus, de todos eles. E eu tenho um livro aqui também na própria editora, que é o Espiritismo segundo a Bíblia. Tem aquele outro também, em parceria com a Sinal Verde, Isso. Presença Espírita na Bíblia. Inclusive, né, Charles, seus livros estão disponíveis aí, basta você conhecer a loja virtual, que você vai ver os livros do Chave aí. E se você quiser também ouvir outros programas do Chave, tem vários gravados aqui, né, na TV Chico Xavier, você pode escolher. Voltamos depois.